Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e vou dar algumas dicas para você que é professor de escola bíblica dominical. Quando a gente lida com a Bíblia, a gente precisa entender que ela é a nossa única regra de fé e prática, de modo que a Bíblia é autoritativa, a Bíblia que é normativa, logo a gente precisa se preparar com profundidade. Esta, portanto, é a primeira dica. Preparar não de forma superficial, fazendo apontamentos rápidos, uma leitura ligeira. Ao contrário, exige uma leitura cuidadosa, atenciosa, quando não, releitura do texto bíblico em questão, ler mais de uma vez, leia duas, leia três. A primeira vez, você pode ler de forma silenciosa. Na segunda ou na terceira vez, você pode utilizar a sua fala, ou seja, fazendo uma leitura audível, até mesmo para melhorar a sua dicção. Quando não, facilitar e fazer com que seja uma leitura feita de maneira correta, de forma pausada, de acordo com a pontuação, por exemplo, e assim por diante. Prepare-se com profundidade. Estude o texto bíblico em seu contexto. Você não tem o direito de pegar um versículo fora do contexto. Você precisa saber todo esse recorte que a gente chama de perícope para entender qual é realmente o significado textual, não aquilo que você pensa a respeito do texto. Daí a necessidade de você estudar o contexto. E às vezes, meus irmãos, o contexto não se restringe aos versículos anteriores. Pelo contrário, são capítulos inteiros, quando não o livro todo. Você precisa ler de forma sistemática a Bíblia. É importante para a assimilação ter essa noção geral das Escrituras em relação aos assuntos mais diversos que nós temos. Você pode, claro, se valer de bons comentários. Existem comentários devocionais muito bons, mas eu prefiro o chamado comentário exegético. E para você que não tem condições de fazer a leitura no grego ou no hebraico, você pode se valer desses bons comentários exegéticos. São mais caros. Você que já começou pelo comentário devocional, poderá ter condição de ir para um comentário expositivo, depois, com o tempo, adquirir um dicionário ou comentário, melhor dizendo, exegético e usufruir das informações tão importantes para o entendimento adequado do texto bíblico. Uma outra coisa, você precisa de dicionários bíblicos. Existe dicionário teológico, mas também existe dicionário bíblico. O dicionário bíblico é importante. Tem um deles que foi lançado décadas atrás pela Juerp, e hoje nós temos acesso a ele através de outras editoras, que é o dicionário John Davis, o dicionário da Bíblia. O autor é John Davis. É um dicionário muito rico. Se você tiver apenas ele, esse um dicionário, você vai ter condições de fazer suas análises, seus apontamentos, seus estudos, de uma forma muito mais substancial e não com base no achismo, nas nossas ideias que às vezes parecem tão boas, tão mirabolantes, mas ainda assim não tem uma relação direta com o texto. Utilize preferencialmente versões de Bíblias diferentes, mas não adianta trocar seis por meia dúzia. Tipo, ter três versões chamadas evangélicas. eh, Almeida Corrigida Fiel, a ARA e depois a NAA. Não, você pode ter uma versão evangélica, uma versão católica e também uma versão chamada ecumênica. Aí você fica pensando assim, eu ter uma versão católica? Ou ainda ter uma versão ecumênica?
Jamais. Gente, você precisa aprender a ler outras versões. Há uma necessidade de saber, e não é necessariamente para fazer comparações, porque a gente só pode comparar cada versão com as línguas originais de acordo com os manuscritos. Além do mais, nós não temos um só manuscrito. Nós temos alguns deles que são utilizados pelas sociedades bíblicas pelo mundo afora. Pode ser que uma sociedade bíblica utilize o chamado texto bizantino. Outra, como a Sociedade Bíblica do Brasil, vai utilizar o chamado texto crítico. Mas temos o texto, no caso, além do bizantino, temos os textos receptos que outras sociedades bíblicas, como a trinitariana, vai utilizar. Mas o importante é que faça e tenha pelo menos três versões de Bíblia. Ah, mas eu não tenho condições de adquirir uma Bíblia chamada ecumênica. Está difícil de achá-la, de encontrá-la na livraria ou comprar pela internet, não sei. Pois bem, então comece com uma versão, digamos assim, mais rebuscada, como a Almeida Corrigida Fiel. Esta, você precisa ter sempre um dicionário de português ao lado, porque existem palavras dificílimas, palavras que não são até mesmo usualmente faladas no nosso dia a dia. Você pode ter uma versão intermediária, uma tradução dinâmica, como a NVI, por exemplo, e ter uma outra versão, como a Almeida século XXI. São exemplos, mas o importante é que você tenha pelo menos três versões que vão ajudar, em relação ao sentido textual. Dito isto, a gente pode caminhar para um outro elemento, e é o segundo, porque o primeiro é preparar-se com profundidade. O segundo, seja fiel ao texto. Comumente eu falo nos meus vídeos que a gente precisa ser fiel às Escrituras e leais a Jesus Cristo. Hoje eu quero me deter nesse quesito, fidelidade ao texto. Meus irmãos, ensine o que a Bíblia diz, não apenas o que você acha. As pessoas, quer na escola bíblica dominical, quando não na igreja local, não está interessada em saber o que eu penso a respeito da Bíblia, mas sim o que exatamente ela diz. Qual o seu sentido bíblico, textual? O que que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que que Jesus está explicando? E a gente precisa, então, evitar distorções, deturpações, adulterações e aplicar corretamente os princípios bíblicos. Então, seja fiel às Escrituras. Uma vez habitado pelo Espírito Santo, a gente vai contar com o auxílio dele. E o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para as Sagradas Escrituras, não para fora delas. De modo que a gente precisa ler a Bíblia de maneira cuidadosa, calmamente. Leia, digamos, a Bíblia toda sem uma pretensão de saber todas as coisas naquela leitura que pode durar um ano e meio, 2 anos, que seja 3 anos. O importante é que você faça a leitura de uma forma responsável, atenta e compreenda certas coisas básicas, para que quando você faça uma releitura da Bíblia, preferencialmente em outra versão, você vai começar a ganhar muito mais com aquela impressão assim: ah, agora entendi, compreendi melhor ou adequadamente este assunto em questão, porque você já leu uma vez. No primeiro momento você não entendeu completamente, mas você continuou a sua leitura. Você não se prendeu e ficou paralisado diante de uma dificuldade textual, mas você avançou. Aí lá na frente você teve um esclarecimento, você prosseguiu, e assim sucessivamente. Mas se você precisa preparar-se espiritualmente, com profundidade,
ser fiel ao texto. Agora você tem que fazer uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Agora, a gente não tem o direito de pegar as ideias do Novo Testamento e aplicar ao Antigo Testamento. A gente precisa ler o Antigo Testamento, entender o Antigo e compreender o seguinte, que o Novo Testamento ajuda na compreensão do Antigo. Agora, vai haver essa complementação, porque a gente vai observar vários pontos importantes do Antigo que são esclarecidos, inclusive, no Novo Testamento, embora tendo cumprimento uma boa parte dentro daquele período do Antigo Testamento ainda. Mas, mesmo assim, necessário haver essa complementação, porque a Escritura se interpreta e se complementa. Quanto mais você tem uma noção básica, não é decorar todos os detalhes, tem uma ideia geral. Não tem quando você tem diante de si um material que tem início, meio e fim, e nesse meio há um desenvolvimento? Pois bem, se você tiver um conceito deste em relação ao antigo e ao novo, você vai compreender os dois testamentos de maneira melhor. Mas você precisa também incentivar o uso da Bíblia pelos seus alunos. Há alunos, quando não professores, que já não levam mais a Bíblia para a igreja. Eu sei que faz uso, do telefone, porque hoje está no celular a Bíblia, mas é importante você, como professor, carregar sua Bíblia, a física, a impressa, a manuseá-la, folheá-la diante da classe e solicitar para fazer o mesmo, para que as pessoas saibam que aquilo que está sendo dito não são palavras suas, mas são originadas a partir da palavra de Deus. A gente poderia, de repente, começar a falar um monte de versículos de cor e salteado pela nossa vivência espiritual. E a conclusão de alguns seria: olha só como fulano de tal é inteligente. Ele decorou dezenas e dezenas de versículos. Oh, mas o objetivo não é este. O objetivo, principalmente numa escola bíblica dominical, e se aplica também ao púlpito da igreja, não é demonstrar sabedoria. Pelo contrário, você precisa chamar a atenção para aquilo que está revelado nas Escrituras Sagradas. Ler a Bíblia para que as pessoas, quer crentes ou não crentes, que estejam nos recintos da nossa igreja local, quer numa sala de escola bíblica, na sala de aula de EBD, quando não no templo, diante do púlpito, possa entender que aquela mensagem que está sendo proferida não é do professor, quando não do pastor, daquele pregador, mas sim está sendo extraído da palavra de Deus. Incentive o uso da Bíblia. Peça que leiam a Bíblia. Peça que localizem os textos e respondam perguntas com base nas Escrituras. Dentro das igrejas batistas, que são regidas pela forma congregacional democrática, por exemplo, as pessoas acham que a escola bíblica dominical é um espaço para dar oportunidade para todas as pessoas falarem o que elas bem entendem do texto. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Gente, não é isto. É estudar com seriedade. É estudar tendo uma direção, tendo um objetivo, que é justamente extrair do texto. Logo, todos os alunos, bem como o professor, eles vão estar atelados, isto é, presos à Bíblia Sagrada. Eles não podem sair. Nós já estamos cansados de ficar diante de uma classe de escola bíblica dominical e as pessoas lerem revista o tempo inteiro. O objetivo não é fazer da EBD a escola revista dominical. O comentário do autor da revista
serve apenas como auxílio para o nosso estudo. Mas no âmbito da escola bíblica, a gente precisa realmente estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Eu já participei de escola bíblica de que não foi lido um único texto, porém, a leitura da lição por parte do autor foi feita na íntegra. Isto não é EBD. Eu já estive diante de EBD, onde as pessoas pedem a palavra, levantam as suas mãos e elas querem falar sobre os acontecimentos do dia a dia, fala sobre a trajetória, como foi no início da semana. Olha que a gente está falando dentro de um domingo, escola bíblica dominical. E ele fala, ó, segunda-feira passada, eu estava indo para tal lugar e houve um acidente e nós ficamos presos no trânsito durante tantas horas. Quase cheguei atrasado, ou cheguei atrasado. E vai contando um monte de historieta que não tenha nada a ver necessariamente com o texto bíblico. As pessoas podem compartilhar o que elas bem entenderem com outras pessoas, mas não nesse ambiente, porque aqui é escola bíblica dominical. A não ser que for algo para edificar a igreja, mas que tenha relação com a lição específica, que tenha, que faça parte de um princípio que já foi colocado ali na escola bíblica dominical, é uma outra questão. Mas a gente se depara, inclusive, num ambiente que é cheio de brincadeiras, cheio de anedotas. As pessoas contam piadas uma atrás das outras, num ambiente que deveria ser tão somente para o estudo da palavra de Deus. Mas há uma outra coisa importante: manter uma sequência doutrinária sólida. Você, professor de escola bíblica dominical, precisa conhecer as doutrinas da sua denominação. Eu falo como cristão denominado batista, mas se aplica a qualquer denominação cristã. Você precisa conhecer sistematicamente as doutrinas. Tem em algumas igrejas, no âmbito da IBD, o chamado fogo amigo. As pessoas fazem parte de, digamos, de uma igreja batista, mas quer denegrir a igreja batista, fala mal das doutrinas da batista. Ora, o que ele está fazendo nessa igreja então? Se ele acha que uma outra igreja é, entre aspas, a verdadeira, siga a sua consciência. Vai com Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você acha que uma denominação não está de acordo com a palavra de Deus, o que você está fazendo ali? Pede direção a Deus, Senhor, me direciona. Ou toma uma decisão. Agora, quando você está numa denominação, você precisa vestir a camisa. Você precisa estar submisso à sua liderança, sujeito às orientações, a aquele princípio de autoridade. Você precisa colocar em uso os dons espirituais ou o dom espiritual recebido da parte de Deus para a edificação da igreja. Aliás, o dom espiritual dado ao crente não é para causar dano na igreja. Existem muitos transtornos feitos em nome de Deus no seio da igreja chamada cristã. Mas é que você precisa entender que, em especial, as séries das lições, você tem que mostrar os temas que se conectem com a teologia bíblica. Agora, acontece que a gente ouve tantas coisas, tantas vozes fora das escrituras, que a gente faz uma confusão tremenda, é uma salada de frutas, é uma mistura, e acha que aquilo ali é Bíblia necessariamente. A gente precisa ensinar o Evangelho, por exemplo, de forma pura e simples. A gente precisa se conscientizar da necessidade desse aprofundamento escriturístico, de termos realmente uma firmeza doutrinária. Por quê? Um professor de escola bíblica sem essa constância e firmeza doutrinária vai gerar instabilidade nos seus alunos. A gente precisa incentivar o uso da Bíblia.
pasme, a pesquisa em nível mundial, e que inclusive analisou dados dos brasileiros, que mostra que cada brasileiro ou gasta tempo, cerca de 9 horas por dia na internet. Sabe o que é ter 24 horas, você trabalhar, mas ainda assim o tempo todo, quer no trânsito, quer em casa, quer na igreja, tá mexendo no celular e não desgruda desse aparelho, quando não utiliza o notebook e assim por diante, um tablet, que seja, uma média de 9 horas. Gente, isso é mais do que viciante. Isso impede da gente crescer de forma saudável em vários aspectos e áreas. A gente às vezes deixa de relacionar com pessoas de carne e osso para ficar intertido e o pior, gerando distração. Há pessoas que não têm tempo, tipo 15 minutos, 15 minutinhos por dia para incluir 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura e 5 minutos de meditação. Não tem tempo, pastor. Não tem tempo, meu irmão, minha irmã. Tá tão corrido que não tem tempo. Mas tem tempo suficiente para ficar horas e horas a fios nas redes sociais. Não como um desabafo. Se hoje eu pegar aqui, agora, o meu celular e mandar para o grupo específico, que é de líderes, não apenas da minha igreja local, quando não da associação ou da denominação, postar algo, imediatamente vou constatar que dezenas e dezenas de líderes estão literalmente ligados, antenados, conectados na internet. Mas se fizer isso várias vezes ao dia, independente do horário, quer 1 hora da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas, as pessoas estão lá no celular. Faça uso do celular de uma forma mais construtiva. Seja seletivo, professor de escola bíblica dominical. Aproveite seu tempo para pesquisar. Mais do que estudar, pesquisar. A pesquisa é importantíssima para você que lida com as escrituras sagradas. Mas isto demanda tempo, requer mais atenção, concentração, foco. E se você deseja mais sugestões sobre como lidar melhor para ter êxito nessa empreitada tão gratificante que é o ensino bíblico, você pode deixar aqui no comentário a sua pergunta, quando não a sua dúvida, para que em tempo hábil eu possa lhe ajudar respondendo-lhe em atenção ao comentário feito. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, ciente de que nós vamos continuar dando outras dicas ou sugestões para você que é realmente interessado pela escola bíblica dominical. E deixe todas aquelas distrações de lado e debruce sobre a palavra de Deus. Ore a Deus, busque ao Senhor através de sua palavra, e ele lhe responderá pela mesma. Deus o abençoe grandemente. Amém.